estudantes lá do Instituto de Educação, eles se reuniram na manhã de hoje, ou até acho que estão reunidos ainda, em frente ao prédio histórico da escola aqui em Paranaguá, em um manifesto marcado por emoção e indignação após o incêndio que atingiu a instituição no começo da tarde do último sábado. Vamos ver como está a manifestação. Deixa eu acionar aqui o repórter Kaique Mello. Alô, Kaique, boa tarde. Olá, Marcos Rogério, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Litoral Notícias de hoje, especial em homenagem ao Colégio Instituto Estadual de Educação aqui no Centro Histórico de Paranaguá, que infelizmente foi incendiado no último sábado, dia 4 de abril. Um episódio que marca a cidade de Paranaguá, e hoje, segunda-feira, estamos aqui acompanhando essa manifestação e também homenagem dos alunos, professores em frente ao colégio. Você pode ver aqui nas imagens recriadas pelo Gabriel Galdino, vários cartazes espalhados no muro do colégio. Também alunos, professores, ex-professores concentrados em frente a esse colégio que faz parte da história da cidade de Paranaguá, colégio que o ano que vem completam 100 anos de história. Muita gente impactada, muita gente chocada, também algumas manifestações aqui pedindo providências, pedindo essa reestruturação de forma emergencial por parte do governo, mas o que acaba acontecendo de verdade é uma homenagem de todos, sentindo e muito, claro, essa catástrofe que infelizmente aconteceu no último sábado aqui na cidade de Paranaguá, no prédio do Instituto Estadual de Educação. A gente tem uma série de materiais, de reportagens trazidas no sábado e também vídeos de alguns ex-alunos, professores, pessoas que fazem parte desses 100 anos da história do Colégio Instituto, e a gente passa a reproduzir todo esse material a partir de agora, aqui no Litoral Notícias, para você que acompanha no rádio e também na internet. Hoje, 4 de abril, sábado santo, o Paraná acordou com a triste notícia de um incêndio consumindo as instalações do Instituto de Educação Caetano Munhoz da Rocha. Esse colégio que é a alma máter de Paranaguá, que tem o nome do parnanguara mais ilustre, também guarda as memórias do Caetano Munhoz da Rocha, que foi o pai do Bento e que viveu um tempo em Paranaguá e que nasceu também em Paranaguá. Ao perdermos o colégio tão forte e tão importante como o Instituto de Educação do Paraná, tão forte e tão importante como o Colégio Estadual do Paraná, nós perdemos um pouco do paranismo que quer erguer faróis do saber em cada escola e funcionar e impulsionar a mocidade estudiosa do Paraná para cima e para o alto. Não passarão as chamas, nós havemos de derrotá-las e havemos de fazer brilhar novamente a luz do saber, desde Paranaguá, que é o farol do começo do Paraná, até o nosso horizonte mais distante, que é o bendito horizonte do Rio Paraná. Viva o Paraná inteiro, com colégios funcionando em todo o Paraná e funcionando para o bem e para a inovação. Viva o Paraná, que precisa de educação. Pessoal, com muita tristeza, recebi as imagens de um incêndio que aconteceu hoje na cidade de Paranaguá, no Instituto de Educação, prédio histórico, prédio com mais de 95 anos, prédio que eu tive alegria de anos atrás, junto ao governador Ratinho Júnior, Assembleia, Governo do Estado, liberar recursos para a recuperação total do telhado do Instituto de Educação, e hoje recebemos a imagem desse incêndio que destruiu grande parte desse prédio na cidade de Paranaguá, nossa cidade mãe, berço da nossa civilização. Já conversei com o governador Ratinho, com o presidente da Assembleia, com o secretário de Educação. Nós vamos unir esforços, governo do Estado, secretário de Educação, governador Ratinho, para juntos recuperarmos esse prédio que faz parte da história de Paranaguá e da história do nosso Estado. Olá pessoal, como todos sabem, eu tenho uma história muito valiosa com o Instituto, uma história que vem desde 2010, através do pró-funcionário, onde eu fui professor. Em 2015 eu assumi a coordenação dos cursos técnicos, toda a implantação dos cursos técnicos no Instituto. Foram anos muito valiosos na minha vida, foram grandes vínculos de aprendizagem, de amizade. Foi ali que eu cresci, que eu aprendi, que eu ensinei. Isso é muito forte, isso é muito significativo.
É um momento de muita tristeza para todos nós, essas chamas que machucaram o coração de todos, foram muitas lágrimas. E o que fica muito forte é exatamente esse vínculo afetivo, esse vínculo de emoção, esse vínculo de sentimento que o Instituto traz para todos nós. Nós vivemos momentos inesquecíveis, momentos compartilhados, né? Alunos, professores, funcionários, toda a sociedade. Eu recebi muitas mensagens, né, de ex-alunos, de professores que trabalharam conosco, professores que até não estão mais na cidade, mas que levaram em seus corações toda essa força, toda essa marca que o Instituto traz em nossas vidas. A minha trajetória profissional como professor, ela é muito forte. A maior parte da minha carreira foi ali realizada. Vivemos grandes eventos, vivemos momentos assim grandiosos durante toda essa trajetória. Grandes indicadores educacional também conquistamos, sempre com muita qualidade, né? Muitas turmas. É sempre bom relembrar esses momentos assim que marcam a vida da gente e nos mostram exatamente o que é um Instituto de Educação. Não são paredes, mas acima de tudo são memórias, são representações, são referências que fazem parte de nossas vidas. Em 2024 eu assumi meu concurso público de pedagogo e a minha escolha foi o Instituto, foi o meu retorno ao Instituto de uma forma muito significativa e especial, atuando com as turmas do ensino médio, atuando com as turmas do magistério. Foi um reencontro realmente muito marcante, né? Reencontrar a minha casa, onde de fato está o sentido da minha trajetória pessoal e da minha trajetória profissional. Quero expressar aqui a minha solidariedade e carinho a todos os nossos alunos, professores, funcionários, toda a comunidade escolar, todos aqueles que fazem parte dessa história. O Instituto está no coração de cada família parnaguara e estaremos juntos nessa reconstrução. Fui aluna do Instituto Estadual de Educação entre os anos de 98 e 2006. No último sábado, nós acompanhamos uma história de quase 100 anos sendo destruída pelo fogo. Nosso colégio sofreu um incêndio e não tem como a gente não sentir dor, porque foi lá que eu e muitos dos amigos que eu tenho hoje ainda passamos uma parte muito importante da nossa vida, que foi a nossa infância e ali a nossa adolescência também. A gente fez uma retrospectiva, né, de tudo que a gente viveu lá dentro do colégio e revisitando algumas fotos, a gente lembrou do quão especial foi a época que vivemos lá. E na época, pra gente era só um momento. E hoje a gente consegue entender que são lembranças, e lembranças muito importantes. A gente se reunia sempre na hora do intervalo ali no hall de entrada da escola e a gente ficava ali passando o tempo e a gente aproveitava para ficar contando os ladrilhos que tem, a quantidade, né, de quantos brancos tinham e quantos pretos tinham. E a gente também ficava observando os janelões e as cores dos vidros bem antigos, já originais mesmo, de 1927, o quanto eles mudavam de cor com a posição do sol. E a gente também observava a escada, a temida escada dos professores, que não tinha como a gente não sentir vontade de subir e descer por aquelas escadas. E sempre no intervalo das aulas, ou quando a gente queria ir ao banheiro, queria não, né? A gente falava que ia pro banheiro ou tomar água, a gente se aventurava em subir as escadas dos professores sem ninguém nos pegar e descer pelo corrimão. E sempre alguém pegava a gente. Normalmente era o professor Valdir, né? Falecido já. E logo depois a gente ia lá pro gabinete da diretora Elaine, da professora Elaine. E era uma sala que todo mundo tinha medo, mas a nossa turminha ali era bem familiarizada com a sala. E era muito legal. Era muito legal. A gente tinha a opção de descer pela escada dos estudantes. A gente não gostava daquela escada.
A sensação do momento era quando a gente descia pelo corrimão da escala dos professores. E a gente ganhava super respeito na hora do intervalo. E no refeitório, né? A gente era uma turminha muito unida, sabe? E a gente ia pro refeitório. E na época era a Maria e a Nena que faziam as refeições. E a gente chegava e a nossa já tava separada.